paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso DEGcast, agora especial, porque nós estamos agora para conversar com o nosso queridíssimo pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena. Pastor, seja muito bem-vindo ao DEGcast, é um prazer tê-lo aqui. Uma alegria estar aqui com os meus irmãos, nosso querido sobrinho Henrique e todos os demais que estão na coordenação desse trabalho tão bonito. Meu pastor, é uma alegria falar com o senhor, a gente estava na expectativa desse momento, viu? A semana inteira a gente estava pensando, será que a gente consegue falar com o pastor presidente? Mas graças a Deus, hoje foi marcado no céu essa agenda para a gente conversar com ele. E já de início, a gente vai colocar o senhor na berlinda, viu? Que é o show do milhão do Kelvin Klein. Passa aí, olha aqui a tela, pastor, olha. A gente tem um show do milhão do Kelvin Klein valendo 1 milhão de Kelvin Coins. Que é a moeda oficial de Kelvin Klein. O que dá para comprar com isso, eu não sei. Mas a gente sempre pede para os nossos entrevistados descerem e pedirem a ele. Cobrem a premiação diretamente com o pastor. Mas aí, o senhor vai ter que escolher aí qual é a carta. Tem uma fácil, uma média e uma difícil. Com as duas perguntas. Aí, ó. Ele já ia ler, hein, gente? Bora lá. Posso fazer a primeira pergunta? Eu não sei se vai dar certo, né? Mas vai. Essa é fácil, pastor. Primeira pergunta valendo 1 milhão de Kelvin Klein. Qual era o nome da bisavó de Davi? Alternativa A, Abisag. Alternativa B, Ruth. Alternativa C, Raquel. Ou alternativa D, Noemi. E aí? Eu acho que era Ruth. Ruth, pastor, olha aí. Aplauso, o pastor ganhou já 1 milhão de Kelvin Klein. Mas aqui você pode acumular até 2 milhões. Aqui é fartura, pastor. É fartura. Vamos lá, segunda pergunta. Quem escreveu os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio? Alternativa A diz que foi Isaías. Alternativa B diz que foi Moisés. Alternativa C diz que foi Abraão. E alternativa D diz que foi Davi. E aí, pastor? Moisés, o Pentateuco. Olha aí, certa resposta. O pastor leva 2 milhões de Kelvin Klein. Chegou lá embaixo pobre, viu, pastor? A conta é com ele. Meu pastor, é uma honra, uma alegria estar aqui com o senhor. E eu queria lhe perguntar uma coisa, pastor. Como é que foi a sua adolescência, a sua juventude? Conte para os nossos regianos. Olha, eu tive a minha infância, a minha adolescência foi de trabalho e de estudo. Porque com a saída do meu pai de casa, eu estava com 5 anos de idade, nós ficamos em 5 irmãos e eu era o quarto, mais novo do que eu, seu pai, pastor Honorato. E com 5 anos, 2 anos depois, eu já tinha 7, já estava muito grande, forte e já um homem com 7 anos. Eu, juntamente com meu irmão mais velho do que eu, Luiz Carlos, que é o terceiro da linha, começamos a trabalhar fazendo colchão de capim. Então, eu olhando para aquele senhor que estava ali, colocando o capim dentro do saco, que era costurado e transformado num colchão depois, eu olhei para aquilo ali e disse, eu vou estudar, porque senão eu vou morrer como esse homem aí, fazendo colchão de capim. E ali tomei a decisão de estudar. Já estudava, mas com uma consciência maior ainda. Eu acredito que foi Deus que colocou isso em mim, porque eu era tão criança que até para pensar uma coisa dessa seria ter um estalo, um insight ou alguma coisa parecida que me levasse a pensar daquela forma. Então eu comecei a estudar com mais veemência ainda e concluí o 2º grau com 16 anos, entrei na Universidade Federal Rural de Pernambuco com 16 anos. Então, uma coisa, pastor, me perdoe interromper, mas uma coisa que me chama muita atenção na sua biografia é que o senhor passou por toda essa fase e nunca se afastou do evangelho, não é? Assim, o senhor nunca teve um momento mais frágil assim da sua fé. Não, desde criança a minha mãe nos levava para o culto e impressionante é que com 7 anos também eu tive a minha consciência de ser um cristão, de ser um crente. E ia normalmente, como todas as crianças vão, levadas por seus pais, mas houve um culto em que eu senti que aquele culto foi diferente. É como se naquela noite eu estivesse entregando a minha vida para Jesus e desde então tenho servido a Jesus até o dia de hoje.
Que bênção, pastor. E como é que o senhor viu o trabalho do DG Adalp ao longo de todos esses anos? O senhor preside a igreja há mais de 20 anos, o congresso esse ano completa 25 anos. O senhor viu esse percurso, né, amadurecendo. Como é que o senhor vê esse amadurecimento do trabalho? Eu vi desde a época da UMADALP, que foi criado, e eu fiz parte da UMADALP, inclusive fui vice-dirigente da UMADALP. E quando estava, e naquela época a UMADALP agregava os adolescentes, porque não tinha uma superintendência própria para eles. E alguns anos depois, o DG Adalp tem 42 anos, e alguns anos depois, o pastor Isaac, na época, criou o DG Adalp. Então houve um departamento à parte para jovens e para adolescentes. Isso, evidentemente, que criou uma dinâmica diferente, porque era um departamento que tinha uma linguagem própria para tratar com os adolescentes. Isso era muito importante. E, ao longo do tempo, eu posso ver muitos obreiros hoje na igreja que passaram pelo departamento infantil, pelo departamento de adolescentes, pelo departamento de jovens, e hoje estão coordenando áreas, estão no campo missionário, estão fazendo parte de atividades relevantes dentro da igreja. Inclusive o superintendente hoje foi do DG Adalp, né, o Kelvin, e eu acho que nesses 40 anos, todos os obreiros que cresceram em Abreu Lima, a não ser algum que veio de fora, mas todos esses obreiros, toda essa geração de obreiros que esteve crescendo dentro de Abreu Lima, todos eles passaram pelo departamento de adolescentes. E isso traz uma bagagem maior, uma formação maior, até para que agora, como obreiro, possa compreender o que é ser um adolescente, porque isso é muito importante no trabalho do Senhor. Pastor, o senhor já foi pai de 3 adolescentes, né? Hoje elas já são grandes, mas o senhor agora é avô de quantos netos? 10 netos já vai, né? Quantos adolescentes? Acho que tem aí Tem uns 3 ou 4 adolescentes. Porque os outros ainda são muito pequenininhos, né? São muito novos. O senhor nota alguma diferença dos adolescentes de hoje para os adolescentes da época das suas filhas? Sempre há uma mudança. Isso é um fato. A gente percebe uma mudança. Essa mudança se percebe por conta da própria dinâmica da vida, que Sim. é diferente. Não tem como a gente... É como se perguntar, pastor, há uma diferença do obreiro de hoje para o obreiro de 60 anos atrás? Há uma diferença. Pastor, há uma diferença dos obreiros de hoje para os obreiros de 100 anos atrás? Há uma diferença. Porque a dinâmica da vida, a percepção da vida, até a questão de haver um sentimento de se preparar melhor para o ministério, é evidente que há coisas que são para melhor e há coisas que trazem um prejuízo. Eu acredito que uma das maiores dificuldades para o tempo de hoje, em todos os aspectos, não somente para o adolescente, mas para o ancião, é a distração. Não há coisa que prejudique mais o crente hoje do que a distração. E isso tem trazido coisas negativas, é um fato, mas eu acredito que Deus, como tem uma geração preparada para cada tempo, no meio de tudo isso, Deus sempre terá o seu remanescente, aquele que não se dobra, aquele que não se curva e aquele que fielmente vai continuar servindo a Jesus. Pastor Roberto, uma curiosidade também a respeito do seu nome, principalmente o Lucena, né? Quem é ovelha do senhor há mais tempo como eu, sempre conheceu Roberto José dos Santos e o senhor colocou o Lucena. E eu queria saber a história do Lucena um pouquinho, eu sei que é uma história longa, mas como é que chegou o Lucena no seu nome oficialmente? Conte aí pra gente. Bem, essa é uma história interessante porque o nome da minha mãe era Rita Ferreira de Lucena. E toda a nossa família é família Lucena. São os Lucenas que vieram ali da Paraíba, naquela região de Aroeiras, porque os Lucenas eram judeus, antes de serem Lucenas,
foram judeus, os sefaditas, que vieram de Israel por conta da perseguição e por volta do ano 1050 vieram para a Espanha e chegaram lá na cidade de Espanha, chamada Lucena, e muitas famílias adotaram o nome da cidade como seus próprios nomes. Então foi ali que surgiu o Lucena, que deu nome a muitos judeus e famílias de judeus que, após um tempo, vieram para Portugal e de Portugal vieram para o Brasil, isso por volta de 1500 e aí. Com essa vinda dos judeus para Pernambuco, Paraíba, o Nordeste e outras partes do Brasil, mas principalmente aqui no Nordeste, eles criaram a primeira sinagoga das Américas, que está aqui no Recife, e eu conhecia essa história e sabia que a nossa família tinha esse nome de Lucena. Então, quando eu casei, eu coloquei já nas minhas meninas, embora eu não tivesse Lucena, eu coloquei no nome das minhas meninas, Rebeca Lucena, Roberta Lucena e Rafaela Lucena. E passaram-se os anos até que agora já quase na velhice, eu resolvi, eu ajuizei e consegui colocar o meu nome de Lucena no meu próprio nome, que é o nome da família. E com isso, estive até lá na cidade de Lucena, em Espanha, onde passaram lá os primeiros judeus que vinham por volta do ano 1050, e por conta de perseguição vieram para Portugal, que vieram para o Brasil. Então estamos fazendo a nossa árvore genealógica e certamente vamos estar com o nosso nome ligado lá à cidade de Lucena, na Espanha, e à linhagem judaica que certamente temos em nossa família. Então, embora você não tenha o nome de Lucena ainda, mas quando eu fizer todo esse registro da genealogia, você já vai poder colocar no seu nome também, porque isso faz parte da nossa ascendência e certamente isso trouxe para a minha vida um resgate do nome da família que era muito importante e muito caro para mim. Então, por isso que no princípio era Roberto José dos Santos e agora já partindo nesse momento da história da vida, coloquei o Lucena de volta, que já era dos meus pais, que já era dos meus avós, bisavós, pentavós e tantos avós gerações atrás. Muito bem. Pastor, a gente já vai, infelizmente, já vai terminando a nossa edição, mas antes de terminar, eu vou lhe apresentar alguns emojis aqui, aquelas figurinhas que a gente usa no WhatsApp, e eu queria que você tentasse adivinhar qual é o livro da Bíblia. Qual é o livro da Bíblia? Mas é fácil, não se preocupe não. Vamos lá, primeiros emojis. E aí, qual é esse livro da Bíblia? 2 emojis. Eu acho que... E aí? Olha, eu sou da geração Sim. que não tem muita familiaridade Com os emojis. com isso. Eu sou do século passado, eu sou jurássico, né? Mas eu sabia que eu também sou do século passado, eu nasci em 99. E aí? Tá parecendo com... Será que é Mardoqueu, alguma coisa assim? Não. Uma forca? Mas tem uma construção, né? É um guindaste. E aí? Olha, vocês vão me perdoar, eu vou ter que chamar o meu neto para me dizer. Mas é Neemias, pastor, a construção. Ah, sim. A construção. Vamos lá, próximo. E aí, qual é o livro da Bíblia? Tem guerra, tem espadas. É Apocalipse. Apocalipse, muito bem. Próximo. Aí é Atos. Atos dos Apóstolos, muito Tô bom. melhorando, Tá né? melhorando. Vamos lá. Esse é ótimo. Lamentações. Lamentações. De Jeremias. Eita, esse é maravilhoso. Esse aí é as 3 epístolas de João. Não. Ou é João 3,16, ou É um livro da Bíblia que é muito romântico. é Cantares. Cantares. Próximo. Ah, esse aí já é mais profético. Eita. Esse é mais profético. Esse é Ezequiel. Ezequiel, as rodas com muito óleo. Tem mais um? Ah, não, teve mais não, pastor. É isso, Eu mas só muito... falhei no primeiro. Só falhou no primeiro, mas levou os 2 milhões Mas de foi Kelvin Klein. pegando o ritmo, né? É, se tivesse mais uns 2, o senhor... Mas para um Jurássico, eu acredito que eu até me saí bem, né? Se saiu ótimo, pastor. Sua última mensagem aos nossos adolescentes. Eu tenho muita esperança nos meus queridos adolescentes. Eu já fui adolescente, em um contexto muito diferente do que é um adolescente hoje. Não fui tão bombardeado, assediado
não tive tantas facilidades para distração como esta geração tem. Mas eu acredito que para cada geração Deus tem alguém preparado e capaz para fazer frente a tudo isso que está aí. A mesma serpente que falou com Eva lá no paraíso, ela vai se reciclando ao longo das gerações. E nesta geração, a serpente fala de forma diferente. Assim como ela distraiu Eva no Éden, ela está procurando distrair esta geração hoje. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos preserve e que possamos vencer o inimigo da nossa alma através da sua palavra, através da nossa vida diante do Senhor, porque Jesus vem e fiel é aquele que prometeu. Deus abençoe a você, que você cresça, que você prospere, que você seja crente, que você seja fiel, que viva muito e que viva bem, e que possamos um dia, lá na eternidade, dizer com muita convicção: valeu a pena confiar, valeu a pena servir. Um grande abraço, Deus abençoe meu companheiro Henrique, que eu vi uma criança, hoje é um homem, um obreiro, assim como eu tenho visto uma grande geração se levantando. Um grande abraço a vocês em nome de Jesus. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado pela companhia e voltem no próximo DesdeCast especial do 25º Congresso de Adolescentes da nossa amada IADAL. Até lá!